E já cá estamos para mais um encontro com a beleza, sempre na Rádio Observador, com o Martim Sousa Tavares. Como vais? Como estás, Nelson? Saudades tuas. É Uma verdade. semana é muito tempo, Uma devíamos semana é muito encontrar-nos tempo, mais é. assiduamente. Mas eu mato as saudades ouvindo o podcast 2 vezes por dia, todos os dias. Ah, é? É. Ok. De diferentes dispositivos para aumentar. Isso é bom. E Sim. com diferentes IPs. Exatamente. Apanho a internet do vizinho, só para contar mais Ora, um nem mais. play. Ora, nem mais. Muito bem. Bom, E vamos falar esta olha, semana. lembras-te da semana passada, Keith Jarrett, esse mago do piano, do jazz? Vamos Vamos aprofundar. a Maria João Pires. Exatamente, vamos aprofundar o discurso desta ideia de génios que fazem coisas distintas. Tínhamos na semana passada um pianista que tem os 2 pés no jazz, mas também um dedo na clássica, se quisermos. Hoje vou-te falar de um pianista norte-americano chamado Dan Tepfer, que nasceu em Paris. Ele é franco-americano, na verdade, nasceu em Paris em 82 e conheci-o recentemente. Quando digo conheci-o mesmo, porque ele veio tocar ao Festival de Sintra, um concerto muito específico, e depois fomos tomar umas cervejas. E para dar uma ideia do excêntrico que é, ou incomum, vou-te dizer que ele é um pianista, um compositor, até aqui tudo bem, e um coder. Ou seja, ok. alguém que desenvolve o seu próprio software musical, neste caso. Ele desenvolve. Mas ele usa-o na sua música? Ele escreve código e desenvolve software, por exemplo, um computador que reage às improvisações dele e gera uma música, uma contramúsica em tempo real, ou desenvolveu uma aplicação para tu poderes ensaiar, isto a propósito da pandemia, creio, para poderes ensaiar em tempo real com outros músicos por internet. Enfim, alguém que escreve código. Para mim isto é francamente chinês, portanto não vou tentar falar daquilo que não sei, mas é um polímato absurdo. Para dar uma ideia, é licenciado em Astrofísica pela Universidade de Edimburgo e tem mestrado em piano pelo New England Conservatory em Boston. Eu não te sabia que era possível tu ires de Astrofísica para um mestrado em piano, ou vice-versa. Portanto, isto dá a ideia do tipo que é. Mas onde eu quero chegar é ao seguinte: vou dizer aqui uma coisa polémica, mas tenho fundamento para dizer. Os músicos mais bem equipados que existe do ponto de vista da interpretação, do pensamento criativo, do conhecimento musical, são os músicos do jazz. Porque o jazz é a única escola que mantém viva a junção de 2 coisas, que é aquele que compõe e aquele que toca. Que em toda a história da música as 2 funções estavam juntas na mesma pessoa. O Beethoven escrevia as suas composições e tocava-as. O Mozart, idem. O Bach, idem. Hoje em dia já não é tanto assim. Nós falámos aqui da Maria João Pires, por exemplo. Maria João Pires não compõe. Maria João Pires é intérprete. Mas o jazz é normal. Tu compores, tu improvisares. E o improvisar é o exercício pleno destas 2 capacidades, que é tu conseguires compor e tocar em tempo real. Portanto, no momento tu fazes isto. Ele veio a Sintra tocar num formato que nós temos lá, que é o duelo de pianistas, que são 2 pianistas B2B. um contra o outro, exatamente. Era Dan Tepfer versus Daniel Bernardes, cada um tem 4 rounds, tocam de forma intercalada, o público aplaude, nós medimos a duração do aplauso e ganha o mais aplaudido. E, portanto, é uma picardia, eles têm que responder um ao outro. E o jazz dá-lhes uma grande preparação para isto, porque de cantar ao desafio, não é? É, exatamente. Conseguem ter batalha de rap. Ora, nem mais. Conseguem ter assim esta espontaneidade. E este Dan Tepfer, a certa altura, pediu ao público para lhe dar todos os elementos para uma composição. Portanto, perguntou qual é a tonalidade em que querem esta música, querem em Lá menor, em Lá maior, não sei o quê, o público escolheu. Qual é o tempo em que a querem 4x4, em 3x4, em 7x8. O público escolheu um tempo estranhíssimo, que é o 7x8, e depois pediu uma melodia. Agora cantem-me uma melodia. Acabei por ser eu a cantá-la, porque a sala toda estava com vergonha, e ele fez uma improvisação no momento, com a melodia que eu lhe dei, na tonalidade que o público mandou, no ritmo que o público mandou, e aquilo foi brilhante. Foi uma coisa... Gênio. O tema... Foi de gênio, sabes? E era como se fazia há centenas de anos. E, na verdade, ele tem até um disco de gravações improvisadas que preenche os espaços vazios, deixados vazios por Bach, porque o Bach tem um conjunto de composições chamadas invenções, que tem várias tonalidades. No total existem 24 tonalidades, e ele só escreveu, imagina, 15. Então ficaram vazias 9. E ele escreve essas 9 ao estilo dele e ele improvisa, portanto, num diálogo com o Bach. E o que eu quero é que nós ouçamos esta música, que é maravilhosa, e vou-vos garantir que isto é de facto uma improvisação. Custa acreditar. Quem é que estava lá em estúdio para dizer que Mas isto é Bach? Não, isto é ele Ok. a preencher um espaço que o Bach deixou vazio. Ok. Portanto, o Bach podia ter feito 24 peças, só fez 15. Portanto, ele vai fazer as 9 que ficaram a faltar, e esta é uma delas. E garanto-vos, isto sai da cabeça dele como quem bebe água. É inacreditável.
É de gênio. É de gênio. E eu vou dizer mais uma coisa polémica em cima de outra polémica. Para mim, os músicos de jazz são os músicos com o equipamento mais completo que há, sobretudo quando sabem ler partituras, porque sabem o mesmo que os da clássica sabem, e mais ainda. E dentro do jazz, os pianistas são os reis. Eu acho que há sempre um paralelismo que me parece fácil de fazer-se quando uma mente é genial em áreas, como tu dizias, por exemplo, a astrofísica ou Sim, é absurdo. código. Eu acho que há alguma semelhança entre a matemática, se quiseres, e a composição. Sim, é um pensamento algorítmico. É tu isso, estás a gerar funções. Exato. E há uma lógica muito matemática na música, que tem que ver com as regras da acústica, e é física, no fundo. Estava a ler aqui coisas sobre esse último projeto dele, o Natural Machines. Sim. É o tal onde ele usa aquele software. É uma coisa complexa. Ele acho que só toca num piano. É um disclavier. Um Yamaha Exatamente. disclavier. Que é um piano que tu estás a tocar e ele está ligado a um computador. Exatamente, ele está a enviar informação, tipo, olha, ele tocou esta tecla com X força, com X rapidez, portanto responde-lhe em igual medida. Ou mas ele faz um dueto. Não, ele está em dueto. Está a tocar em dueto. E o engraçado é que tu ouves aquilo e não sabes qual é a parte que ele está a tocar, a parte humana, e qual é a parte mecânica, porque o som é exatamente o mesmo. Muito confuso. Engraçado. É aquilo que se chama um nó mental. Eu gostava de ver. Dan Tepfer. É brilhante o tipo. Esteve em Portugal, perderam-no. Agora, olha, só da próxima. Gostava muito de o ver. Martim, obrigado por teres trazido ao Encontro com a Beleza e a Portugal. Parece mais vezes com ele para beber um copo. A próxima vez trago. Um grande abraço. Até para a semana e mais um Encontro com a Beleza.